Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater as palmas para louvar bem forte o santo nome de Jesus. Igreja, nós vamos agora prosseguir mais uma etapa de campanha da Igreja Gloriosa, e o tema central nós vamos ler com base na carta de Paulo aos Filipenses. Então vamos ler esta mensagem, que é uma sequência do que já foi pregado. Deus quer um coração quebrantado e contrito para Ele operar como Ele quer. E agora nós vamos ministrar que nós não podemos jamais se ligar às coisas que não têm valor para Deus, senão não há como Cristo operar. Então vamos ler Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. É onde vamos ler nesta noite. Filipenses capítulo 3, verso 7. Então diz o seguinte, esta palavra: mas o que para mim era de grande valor ou ganho, eu reputei, ou seja, eu desvalorizei por perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, por causa das excelências que o conhecimento em Cristo traz. Ele é o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, ou refúgio, ou sem valor, para que eu possa ganhar a Cristo. Não poderei valorizar nada, só Ele mesmo, e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e sentir da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso então chegar à ressurreição dos mortos. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, todo o cristão tem uma tendência de crer em Jesus, na sua palavra, mas muitas vezes a pessoa, ou grande parte, está amando as coisas ainda, em vez de amar o próprio Senhor. Então veja bem que uma das características de Cristo é o coração quebrantado e contrito, como foi pregado até ontem. Esse Deus não despreza. Mas também o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu que ele considerou todas as coisas como lixo, como refúgio, para ter ligação a Cristo. E ele então desvalorizou tudo para ter a ressurreição um dia e o melhor de Cristo. Então veja que muitas vezes as pessoas estão crendo, têm fé, ora, mas a pessoa ainda está amando alguma coisa, ligado a alguma outra coisa. Ama a Deus, mas não é o Senhor único e exclusivo. A pessoa ainda está apegada a bens, ao carro, à casa, à sua vida pessoal. Ele está querendo que Deus opere para ele ter o melhor na terra, e muitas amando essas coisas. Mas o apóstolo Paulo considerou isso como lixo, refúgio, sem valor. Mas ele diz aqui para ter as excelências de Cristo, quer dizer, as revelações, para ter comunhão com Ele, ter dele o melhor e viver com Ele para sempre. Então veja que uma das situações que mais entra em choque com o cristão é servir a Deus, mas ao mesmo tempo apegado às coisas da terra ou dos bens da vida. Então isso impede de ter o melhor de Cristo. Mas como que vai viver? Como que vai ter na terra as coisas? Não tem que ter?
Mas veja bem que Deus não está proibindo de ter. Deus está falando que é o caminho errado de ter que está em desacordo com a palavra. Porque as pessoas amam as coisas e querem amar a Deus ao mesmo tempo. Não tem jeito. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então nós temos que nos apegar e amar a Cristo em prioridade e as outras coisas não. E aí Deus vai se revelar a nós mais ainda. Então muitas vezes a pessoa quer saber mais de Deus, quer mais de Deus, quer mais bênção, quer aprender mais de Deus, mas a palavra é bem clara. Se não tiver apegado totalmente a Cristo e alguma coisa ainda está o prendendo, vai limitar a operação de Deus e nem vai operar. Então nessa semana é o que terá de base de ministração, para saber o quanto de nível de apego nós temos em algumas coisas e quanto estamos amando mesmo a Cristo, porque a palavra então determina, aqui veja bem nesse versículo, que para ter as excelências do conhecimento de Cristo, eu tenho a perda de todas as coisas e considero elas esterco ou refúgio para ganhar a Cristo. Mas se alguma coisa está aprendendo, está dando valor, então Cristo não revelará como Ele quer se revelar. Então por isso que lá na igreja dos apóstolos, eles não se apegavam às coisas, doavam, amavam a Cristo, davam a própria vida. Então Deus mais operava ainda, Deus mais operava abundantemente, e mais Deus se revelava como Ele é. Mas como que vamos ter as bênçãos então? Então se você abrir uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, veja a palavra, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então as bênçãos de Deus, elas existem, mas Ele que prepara e libera. Não é nós que ficamos pedindo, querendo e amando as bênçãos. Ele que prepara e libera para aqueles que o amam. Paulo então declara, então as coisas que eu amo, a não ser Cristo, são refúgio, não tem valor. Então ele priorizou amar Cristo, e mais Deus se revelou a ele, a palavra, mais bênção veio, porque as bênçãos, elas são reservadas para os que o amam, elas são acréscimos, não correr atrás delas. Então a igreja que vai tornando gloriosa, ela terá bênção sempre, mas não no caminho de buscar e querê-las e amá-las, que isso até atrapalha e atrasa e até impede de ter o melhor de Cristo, ou nem terá o melhor de Cristo. Mas no momento que a pessoa, ele fala, não, essas coisas que eu amava, eu queria, para mim é lixo, refúgio, não tem valor. O meu desejo é amar Cristo, querê-lo, ser íntimo do seu espírito, quero Ele todo dia, amá-lo. Então aí Deus vê que amamos a Cristo mesmo, e Ele liberar a bênção que nem subiu no coração, nem pensamos, nem imaginamos. Ele que reserva, Ele que libera, e não porque pedimos. Essas bênçãos que são liberadas por Ele são excelentes, além do que alguém pediu, é honra que Ele dá. Então quando a bênção vem de Cristo para nós sem pedir, é porque amamos a Ele. Mas quando a pessoa fica fissurada em bênçãos, ele está crendo em Cristo, mas então ele não terá as excelências de Deus, das revelações, a intimidade com Deus, e muitas bênçãos nem vai vir. A pessoa fica apegada aos bens, às coisas que quer, e atrapalha até Deus de operar. Então a pessoa pode falar que crê, tem fé, busca a Deus, e de uma hora para outra vê um problema, aí não tem como Deus resolver, porque o parâmetro de Deus é saber o quanto estamos amando a Cristo, para ter as excelências dele, e muitas bênçãos então nem vêm, porque a pessoa está apegado ao lixo, ao esterco,
aquilo que não tem nem valor para Deus, a pessoa está valorizando em detrimento ao amor a Cristo. Então, durante essa semana, a campanha é para saber o quanto amamos mesmo a Cristo, o quanto estamos apegados às coisas, o quanto amamos a Deus mesmo, porque aquilo que nós nem pensamos, imaginamos, nem subiu no coração, é o que Deus reserva aos que o amam. Não está dizendo aqui que Deus dará ao que pedir a Ele, mas ao que ama a Ele, Ele reserva para liberar como honra. Então existe as pessoas que vão ficar pedindo, algumas Deus usa de misericórdia para a pessoa não perecer, até libera, mas fica o resto da vida mendigando. Mas quando a pessoa fala, não, eu não quero mais me apegar a nada, a não ser a Cristo, e amá-lo, então aí teremos as excelências de Cristo. O melhor está por vir, vindo de Deus. Então essa mensagem era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava à igreja. Mas hoje as mensagens são focadas para a pessoa se apegar aos bens por fé. E muitos até falam, não, o tanto de bênção, o tanto que Deus te dá, o tanto que você tem, é porque você está agradando a Deus e você tem fé. Então muitas vezes a pessoa acha que o que está tendo é o que está sendo honrado por Deus, mas a palavra não diz isso. A palavra diz que quanto mais nós vemos as coisas e não apegamos a ela e vemos elas como refúgio, mais excelência de Cristo teremos, mais de Cristo, mais vamos estar em harmonia com Ele, e as bênçãos vêm sem pedi-las. Então você quer saber se você é amado de Cristo, é saber as bênçãos que você tem sem ter pedido. Qual as bênçãos que já veio na sua vida e não houve petição dela? Apareceu, veio na sua vida, Deus liberou honra que você nunca havia nem imaginado. Então esse é o parâmetro que a Bíblia declara para os que os amam, e isso que a palavra de Deus declara. Então nessa etapa nós vamos ter algumas etapas da palavra de Deus. Nessa mensagem, ela é um alimento mais sólido, mas mostra para vermos se apegamos às coisas mesmo ainda, ou se amamos Cristo mesmo em prioridade. Mas muitos ficam preocupados, mas aí como que eu vou ter bênção? Como que vai alimentar, ter a família, ter a vida amorosa, a empresa? Não tem que pedir, não tem que querer. Mas veja bem que a palavra é bem clara. O apóstolo Paulo considerou refúgio, lixo, tudo que ele era apegado. Ele se apegou só a Cristo. Ele era poliglota, ele era formado na Universidade de Gamaliel, ele era do exército romano, tantas coisas ele tinha de título. Não apegou mais nada naquilo, se apegou a Cristo. Então ele teve as excelências de Cristo, e veio bênção que ele nem pediu, nem pensou, nem imaginou, e para a eternidade também. Essa é a declaração da palavra. Então enquanto a igreja reluta em só crer e pedir e amar as bênçãos, elas são limitadas e os problemas continuam e a pessoa se decepciona, porque o parâmetro é, quanto mais amarmos a Cristo e não tiver nada que tire o lugar dele, mais ele nos honra. Se Deus, pelo seu Espírito, encontra em nós algo que estamos apegados ainda, aí há uma dificuldade de Deus operar, há um atraso, bênçãos não vêm e vem decepção, mesmo para a pessoa crendo. Esse é o parâmetro da palavra. Então aquilo que ninguém viu, nem imaginou, nem pensou, é o que Deus reserva aos que o amam. Aquilo que não subiu no coração de ninguém, Deus reserva para liberar os que o amam. Então não precisa ficar preocupado, porque o que vem é além, mas o quanto amamos a Cristo é o parâmetro de Deus. O quanto cremos nele e amamos é o parâmetro que ele vai usar. E como que isto vai ocorrer? Como que o amor a Cristo aumenta? Como se prova que amamos a Ele? Como se comprova que Ele sabe que estamos amando a Ele? Então essa é a ministração, o parâmetro
de como amamos a Cristo, de como estamos amando a Ele, como que Ele declara que somos verdadeiros em amar a Ele. Aí então é a base da campanha. Você vai perceber uma radiografia da sua vida, da minha e da sua, porque muitas vezes fica só aparência. Eu creio, eu batizei, eu creio na palavra, eu louvo a Deus, eu sirvo a Deus, mas nós temos que passar pelo crivo da palavra, temos que saber se estamos mesmo adequados diante de Deus, se o nosso coração é quebrantado e contrito, que foi pregado até ontem, que Deus não despreza, como também se amamos mesmo a Cristo em prioridade e as outras coisas é refúgio. Temos que saber se estamos nesse nível, porque se amamos a Cristo, mas apegado a muita coisa, então não é amor verdadeiro. E aí então as questões se arrastam, o problema se arrasta. Por que está pregando essa palavra? Porque na realidade a volta de Jesus, ela é baseada no amor do noivo e da noiva. A igreja, a noiva, o noivo Cristo. Como que o casamento vai se consumando? Porque o noivo fala: noiva, estamos já amando, temos que ser íntimo agora, temos que compor a nossa casa, o amor já está verdadeiro mesmo, não há dúvida alguma, então vamos marcar o casamento, não há dúvida alguma. Assim é a volta de Cristo. A hora que ele vê que a igreja ama ele mesmo, então ele vai buscar a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Mas o noivo tem a noiva tem o noivo. Aí a noiva fala: não, vou dar mais um tempo para ver se ele ama mesmo. Não, o noivo fala: não, eu quero saber se essa noiva é verdadeira mesmo, se ela está só com o interesse do meu dinheiro, se ela quer só presente, se ela quer saber quanto que eu tenho de propriedade. Então o noivo vai percebendo os interesses da noiva. Aí chega um dia e fala: nossa, moça está muito interesseira, está mostrando amor nenhum. Isso é no mundo também, no mundo espiritual a mesma coisa. Então quando o cristão não se apega aos bens, mas ele ama o seu Senhor, ele fala: não, essas coisas é refúgio, não tem valor, o que eu quero é amar mesmo, de coração, excelência do amor. Então o Senhor se revela. E quem ama a Deus, ele reserva o que ninguém pensou, nem viu, nem imaginou. E para Jesus voltar temos que ter isso: corações quebrantados e contritos, como terminou nas últimas fases, e o nível de amor que temos ao Senhor e o desapego que temos que ter das coisas. Bênção podemos ter, mas elas são reservadas aos que amam. Então tem dois tipos de bênção: as que vêm por misericórdia, para não perecer mesmo, alguma bênção que vem de tanta pessoa pedir, clamar. Mas esse período que vem bênção é um período que está sendo provado às noivas. Mas chega o dia que fala: não vou dar mais presente para essa noiva, não foi aprovada. Por isso Jesus fala das 10 virgens. Todas recebiam dádivas. Não recebiam? Umas recebia, gastava, e algumas recebiam as dádivas, mas preparava para as bodas, enchendo a lamparina, os atavios para o casamento. Assim é a volta de Cristo. Pode ter bênção por misericórdia, mas o Senhor não quer só falar que por causa da bênção estamos agradando a Ele, o que Ele está nos dando. O que agrada a Ele é o quanto amamos a Ele. Não estamos apegados às bênçãos, mas apegados a Ele, e considerar as coisas como refúgio, que não tem valor. Que tem valor mesmo é amá-lo de coração e preparar todo dia para estar com Ele. Aí então Ele voltará para buscar uma noiva que ama Ele. Então essa semana, algumas ministrações é isso: o quanto amamos e o quanto estamos apegados às coisas, o quanto esperamos dele dar o que ele reserva aos que o amam, ou o quanto ainda ficamos falando: mas eu creio, eu quero essa bênção. Pode até ter, porque as 10 noivas receberam presentes, mas algumas ficaram agindo loucamente, só querendo as bênçãos. E na hora que o noivo volta, elas não entram para o casamento, só as que prepararam, que demonstraram amor. Então não podemos estar desatento à palavra,
mas estarmos fiéis à palavra, para não perecermos. Amém? Então essa é a introdução dessa etapa que inicia hoje ao longo da semana. Como realmente estamos apegados às coisas e amamos a Cristo. Como realmente estamos amando a Ele e Ele está declarando que o nosso amor por Ele é verdadeiro. Se você é aprovado nisso, não vai se decepcionar jamais. Então essa é a primeira fase dessa nova etapa, e as palmas bem forte para louvar e bem dizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos então orar. Como muitos já vieram à tarde, agora neste horário, vamos buscar mais uma fase da igreja gloriosa, que é o quebrantamento do coração, que já foi ministrado, e o apego ao Senhor e não se apegar às coisas. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continuamos, ó Deus, mais uma etapa da igreja santa, da igreja gloriosa, da igreja sem ruga, da igreja sem mácula. Nos ajuda, Pai, a ter a visão da palavra, porque aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, nem subiu no coração, é o que Deus reserva aos que o amam. Senhor, está declarado que é Deus que reserva para liberar aos que o amam, não é porque alguém pediu, que na realidade é o que ninguém nem pensou, nem imaginou, nem subiu no coração. Então não é o que a pessoa pediu, é o que o Senhor reserva aos que o amam aqui na terra e para a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo já declara: eu considero tudo refúgio, como esterco, para me aproximar de Cristo e querer a excelência de Cristo, para ter a transformação, a ressurreição, para estar com Ele. Ó Deus amado, que venhamos ter a visão da palavra para não nos decepcionar, porque a volta do Senhor é igual um casamento. O noivo tem que saber o quanto a noiva o ama e vice-versa, mas na volta de Cristo, todas as pessoas vão tendo os presentes do noivo, mas na hora das bodas, só quem ama Ele mesmo entrará. Ó Deus amado, que venhamos estar atento a estar em prioridade ao amor de Cristo. Nos ajuda, Pai, durante esta semana, para realmente perceber o quanto é o nosso amor a Deus, o quanto estamos, ó Pai, apegados às coisas ou não, o quanto estamos dedicados a viver, ó Deus amado, agradando ao Senhor todo dia. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo. Muitos já vieram à tarde e já iniciaram essa nova fase de ministração. Ó Pai, muitos são convidados, muitos são chamados, muitos são, ó Pai, conclamados a vir. Tu sabe que é feito toda etapa o convite a todos, mas nem todos, ó Pai, querem fazer o que tu manda. Nem todos, ó Pai, querem a tua palavra. Muitos ainda preferem desejo do eu. Muitos querem o que agrada a si mesmo. E Paulo declara que amar as coisas é amar lixo, é amar o esterco. O que temos que ter é amor às excelências de Cristo todo dia, porque é aí que teremos bênçãos que nunca imaginamos ter. Louvado o nome de Jesus. Pai, que a igreja torne realmente santa e gloriosa. Aviva o teu povo, aviva a tua obra, que todos tenham dado crédito à palavra que foi anunciada, o início de mais uma campanha que iniciamos agora, como já iniciou à tarde, e ao longo dessa semana, que praticamente é a última do mês. Senhor, nos ajuda, nos perdoa, nos purifica, nos ajuda, Pai, a te buscar, a te servir, a fazer a tua obra, a fazer a tua vontade. Nos ajuda, Pai, a te buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Nos ajuda, Pai, a te servir de todo o nosso ser, ó Pai. Não deixe estarmos apegados a nada, a não ser a excelência em Cristo. Nos ajuda, Pai, a ter a visão da tua palavra,
porque senão é noiva louca que vai decepcionar com certeza. Usa de misericórdia para com esta obra, para com esse ministério. Nos livra, Pai, de todo pecado, de todo mal, de tudo que é profano, negativo, de tudo que é maléfico, de tudo que é carnal e diabólico. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, nos ajuda a orar sem cessar. Ó Deus amado, ontem completou a fase do coração quebrantado e contrito. Jesus falou bem claro: aprendei de mim, manso e humilde coração, aí encontrará descanso para as vossas almas. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. E agora nessa semana é o apego a Cristo, temos a excelência de Cristo, porque senão nem tem ressurreição, porque senão nem agrada a Deus, senão vai ter só os favores dele e vai agir igual noiva louca, vai ter bênção, vai perecer. Mas as que agem em amor a ti não se decepcionarão. Nos ajuda, Pai, a ter cada dia mais o coração voltado à tua palavra, aos desígnios da tua palavra, aos princípios da tua palavra. Abundante vitória a todos nesta noite. Amado e querido e doce Espírito Santo, nos ajuda a orar como convém, nos ajuda a orar sem cessar, nos ajuda a orar conforme a tua palavra. Amado Espírito Santo, não permita jamais desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nos ajuda a andar no Espírito. Abominamos a raça adâmica, como caído e o pecado. Nos livra de tudo que é cilada e malignidade. Nos livra de todo mal. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa de negligência, de pecado, de carnalidade. Pai, nos ajuda. Confessamos o nosso pecado e haverá sempre perdão, como diz a tua palavra. Nos ajuda nossas fraquezas do homem adâmico, que muitas vezes ama as coisas em vez de amar a excelência de Cristo. Nos perdoa, Pai, a nossa dureza de coração, o nosso desejo pecaminoso. Nos perdoa, Pai, de querer as coisas, ó Pai, que são como lixo, como escória desse mundo, Senhor, e deixar de lado a excelência de Cristo. Nos perdoa, Pai, de todo o coração. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajuda a fazer a tua obra, a fazer a tua vontade, a fazer o que tu manda, o que tu pede, a fazer o que tu ordena. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abundante vitória a todos nesta noite, como já à tarde muitos vieram, e que muitos possam vir ao longo dos dias para compreender a prioridade da excelência em Cristo e não ficar apego às coisas, porque as coisas, elas são chamadas refúgio, lixo, esterco, ó Deus amado. Mas a bênção que vem direta de Deus, a bênção que é dada pela mão de Deus sem pedir nada, essa é pura, imaculada, purificada, honrada pelo próprio Deus. Louvado o nome de Jesus. Confirmai tão grande vitória para todos os presentes. Está consagrada esta semana a ti e esta ministração até o final do mês, ó Pai, um povo que busca a excelência do amor de Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo.